Vamos então pegar nossos livros, né? O livro Nascidamente. E vamos abrir na página de número 33. Vamos começar hoje o terceiro capítulo, intitulado A Teologização da Verdade, o Principal Problema. Então, para que todos possam acompanhar o todo deste livro, uma boa leitura sempre requer que nós façamos uma breve revisão dos pontos que já foram tratados, porque sempre que nós recorremos a uma revisão, nós conseguimos reconstruir o todo e vamos sempre tendo uma visão completa e não uma visão parcial, né? Já lemos 2 capítulos. O primeiro capítulo falava acerca do paradoxo do ser e do tempo. É apenas um capítulo de constatação, né? Ou seja, é um capítulo que constata uma situação da humanidade atual, no sentido de que nós afirmamos que, ao longo da história da humanidade, houve crescimento humano, da inteligência humana em vários aspectos da vida humana. Muitas revoluções aconteceram, né? Houveram muitas evoluções e o homem acompanhou as evoluções. Basta que você constate a nossa atual situação científica, tecnológica, nas questões de saúde, de educação, do conhecimento de uma forma geral, da linguagem, né, da arquitetura, das artes, da literatura. Entretanto, nós apontamos um problema na humanidade, porque espera-se que, se a humanidade tem avançado e tem crescido, esperava-se que essa mesma humanidade que cresceu em tantos aspectos também tivesse um crescimento no campo espiritual. Quando eu falo crescimento espiritual, eu não estou dizendo de uma experiência espiritual, porque isso é muito individual, mas eu me refiro a uma compreensão das coisas espirituais. Ou seja, a própria Escritura, e por que eu falo a própria Escritura? Porque como nós vivemos há 2000 anos depois que ela se encerrou, enquanto o fechamento do cânon Antigo e Novo Testamento, então, nesse sentido, a Bíblia já é antiga, né? Ou seja, há 2000 anos este livro está completo. Então, mesmo a Escritura, já há 2000 anos, ou desde 2000 anos para cá, que ela anunciava que antes de Cristo era o tempo da menoridade. E o que a Bíblia chama de o tempo da menoridade? É o tempo em que a humanidade não tinha condições espirituais, de conhecimento, de entendimento, de compreender as questões das realidades espirituais, lógico, referentes a Deus. Nesse tempo da menoridade, nós vamos ter, no âmbito da Escritura, o regime da lei, que era um sistema de pedagogia para ensinar o homem, enquanto na sua idade menor, enquanto na sua menoridade, na sua infância, na sua adolescência, ensinando o homem acerca de Deus por meio de símbolos, de coisas. Então, qualquer leitor atento do Antigo Testamento vai perceber que, a despeito de qualquer beleza que haja no Antigo Testamento, ele é um livro, são livros rudimentares, é o beabá da espiritualidade, é apenas um início, seria a alfabetização da humanidade das coisas referentes a Deus. Vamos constatar uma infinidade de coisas que representavam aspectos espirituais da divindade, do seu ser, da sua obra, da sua vontade. Mas eram coisas. O homem da menoridade
lidava com coisas, lidava com um templo físico, que tinha que estar no lugar certo, no território certo, Jerusalém. Era um homem que lidava com sacrifícios de animais. Era um homem que lidava com incenso, com pães, bolos, dias sagrados, meses sagrados, anos sagrados. Eram homens que tinham a necessidade de intermediário entre ele e Deus, sacerdotes que fizessem a intermediação. Tudo isso são coisas da menoridade, até que vem Cristo. E quando Cristo vem, a própria Escritura, repito, anuncia um novo tempo, chamado tempo da maioridade, o que implica, teoricamente, que de Cristo em diante introduz-se uma dispensação, um tempo, uma época, em que agora o homem é tirado dessas coisas e do jugo da lei, e agora ele é educado. Poderíamos dizer que o homem, quando Cristo vem, ele teria concluído ali o ensino médio, para vocês entenderem a ideia, e agora ele entraria numa faculdade. Eu sei que esse exemplo é muito tosco, mas é só para vocês pensarem, porque geralmente é na universidade que o aluno que continuará a aprender vai entrar agora nas especificidades do conhecimento, vai ter maior liberdade, vai assumir a sua própria autonomia nos estudos, ele próprio responderá por si na universidade, e etc. Então, para vocês entenderem mais ou menos, o Novo Testamento é um momento em que o homem deveria deixar para trás aquela carroça, parafernália de coisas que apenas simbolizavam, para então lidar diretamente com Deus Espírito, no seu espírito humano. Nessa era, ensina o apóstolo Paulo amplamente no Novo Testamento, que nós não mais lidamos com um templo físico, porque agora nós nos entendemos como templo do Espírito Santo. Na verdade, o homem sempre foi templo do Espírito Santo, só que o homem, em razão da falta de crescimento espiritual e mesmo desenvolvimento humano, não podia lidar com essa realidade espiritual. Então, agora nós temos o templo vivo, que é o próprio homem, o homem que não precisa mais de intermediários, nem de padre, nem de pastor, nem de bispos, nem de irmã de oração, nem de missionário, nem de dias de festas, anos sabáticos, dias sagrados, indumentárias sagradas. O homem que já não serve mais a Deus oferecendo-lhe o produto da sua mão, porque Deus não é servido por mãos humanas, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, Deus se serve no Espírito, o reino de Deus está dentro de nós. O homem que lida com o pecado, não a partir de uma cartilha exterior, mas ele se entendendo e sabendo e conhecendo as trevas que há no seu coração, que o afastam da vontade de Deus. Então, agora é um tempo que o apóstolo Paulo vai chamar de o tempo da liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas não é uma liberdade no sentido de libertinagem, porque nós somos servos de Cristo, e enquanto servos nós não somos livres. Enganam-se aqueles que, falando da graça, dizem: sou livre no sentido pleno da palavra. Nunca o homem poderá ser livre, uma vez que ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo da justiça, ou ele é escravo do velho homem, ou ele é escravo do novo homem. Ou seja, o homem, enquanto alma humana, sempre estará como um pendor inclinado para a carne ou para o espírito, mas nunca em si mesmo. De todo modo, em Cristo, ou de Cristo em diante, anuncia-se esse tempo novo. Mas a nossa constatação é que, a despeito desse conhecimento está tão claramente mostrado na Escritura, depois de 2000 anos que esse período da liberdade, do Espírito, das realidades começou, constata-se claramente como que os homens ainda estão atrás de vela, de sal grosso, vassoura ungida, óleo ungido, martelo
ungido, roupa ungida, foto ungida, água benta. O homem até hoje, ao participar dos ritos que ainda restam nas páginas do Novo Testamento, como por exemplo o partir do pão, ainda o considera como algo misterioso, algo miraculoso, algo espirituoso, não consegue ver meros símbolos que falam ou apontam para uma possível realidade interior. Sem a realidade interior, pode jogar tudo fora, tudo. Não tenha medo, você não vai pecar contra Deus, não é desprezo, mas porque Deus não lida com um pedaço de pão, Deus não lida com garrafa de vinho, Deus não lida com água de batismo, Deus não lida com um barraco, com um galpão, Deus não lida com púlpito, com plataforma, com roupas. Deus lida com o nosso ser, com o nosso coração, e é isso que o Novo Testamento ensina claramente, o que Jesus ensinou claramente. Então, no primeiro capítulo, nós constatamos esse paradoxo do ser e do tempo. Ou seja, o homem, na sua consciência e no coração, não é, em relação ao tempo, o que ele deveria ser. Capítulo 1. Capítulo 2, nós vimos, falamos sobre o adestramento do corpo e o ajustamento da consciência. Nós mostramos que o resultado de um homem não crescido, capítulo 1, o resultado de um homem que não tem a sua mente esclarecida à luz da verdade neotestamentária, esse homem ele vai cair num risco muito grande de desenvolver uma falsa espiritualidade. Ele vai desenvolver uma falsa ética cristã. Ele vai desenvolver uma falsa moral cristã. Ele vai desenvolver uma espécie, uma pseudo-santificação, porque ele vai entender que o que ele precisa mudar são os seus hábitos externos. Ele pensa que o que ele tem que mudar é a sua atitude externa. Ele pensa que ele vai ter que mudar os lugares onde frequenta, a música que ouve, a comida que come, a bebida que ele bebe, e aí ele vai se fossilizar, vai se tornar uma coisa esquisita, estranha, se torna uma pessoa irrelacionável, que não consegue mais se relacionar com ninguém, só com os seus afins, e esse indivíduo então, que vai virar um monstro, ele não terá como demonstrar os atributos divinos na sua alma, de amor, graça, perdão, misericórdia, fidelidade. Alguém pode dizer, mas essa acusação é muito grave, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer individualmente, mas eu estou tratando aqui não de uma pessoa, um indivíduo, mas de uma condição geral, porque quem olha para o cristianismo verifica o quê? Igrejas que são completamente incapazes de amar o ser humano, porque me parece que tudo na igreja está condicionado a uma obediência não a Cristo, mas a uma obediência aos regimes que os homens estabelecem. Por isso que as igrejas expulsam pessoas, desprezam pessoas, não recebem pessoas, porque eles entendem que aqueles que fazem parte da igreja são pessoas santas, no sentido de que não têm pecado, mas é exatamente o oposto. Pessoas avarentas, pessoas injustas, pessoas perversas. Nós, não estou falando deles, é nós todos, seres humanos, temos profundas dificuldades de relacionamento, não conseguimos vencer 10 anos sem fazer 30 inimizades, sem ficarmos profundamente ofendidos, de mal um do outro, não conseguir olhar na cara do irmão, porque ele vota no Bolsonaro ou vota no Lula. Pessoas que brigaram nesse período de política com a família, fizeram inimizade com o pai, com mãe, com o irmão, com sogra. Sogra, tudo bem, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo?
não consegue respeitar o outro, não consegue respeitar o limite do outro, a incapacidade do outro de pensar como você pensa, de enxergar o que você enxerga. E o pior, esta pessoa que cria todos esses problemas, ela se impõe como a própria medida da verdade. Ou seja, se vocês não pensam como eu penso, vocês são do demônio, vocês estão no inferno, vocês vão perecer eternamente, porque eu me tornei agora essa medida. É a falsa justificação, é a falsa santificação, porque embora tenham mudado os hábitos alimentares, da dieta, a bebida, a comida, tenha mudado os hábitos, as vestimentas, músicas, livros, filmes e lugares onde frequenta, não mudou essencialmente o coração. Não é uma cobrança que alguém tenha que demonstrar isso. O que nós não podemos fazer no primeiro momento é não querer substituir essas atividades externas no lugar de um coração puro. Se não temos coração ainda adequado, pelo menos não vamos nos esconder na falsa piedade. Então temos que denunciar a falsa piedade, porque quando você entende que tudo isso é manipulado e manipulável, quando você entende que todas essas estruturas doutrinárias que te exigem coisas externas, essas coisas não têm valor eterno e não têm valor espiritual, você fica despido. E ficar despido é se enxergar. E se enxergar é o primeiro passo para começar um tratamento espiritual profundo na sua alma. Então não estou exigindo que alguém ame ou deixe de amar. Quem sou eu para fazer tal exigência? A exposição é a fim de tirar essas vestes religiosas para nos expor nus e nos deixar patentes diante da palavra, que é Cristo, patentes diante do Evangelho, a fim de que gere pelo menos um sentimento, um desejo de mudança real. Perfeito? E isso nós demonstramos na parábola do bom samaritano. Não tinha outra parábola, outro texto para melhor ilustrar isso. Porque na figura do sacerdote e do levita, como aqui já dissemos, é demonstrado claramente a incapacidade de duas pessoas altamente religiosas de demonstrar o amor. De que adianta ter o nome de sacerdote ou levita? De que adianta frequentar o templo, viver no templo, morar no templo, oferecer animais mortos para Deus, bolo, incenso, vestir roupas compridas, filactérios, éfode, mitra e tudo mais, se não tem amor? Como se Deus ficasse feliz em ver um camarada aparatado com essas vestimentas. Na linguagem do Antigo Testamento, fica claro, Deus aborrecia esse comportamento. E na linguagem do Novo Testamento é dito: estou a ponto de vomitar. Você é intragável. Não dá para engolir você com esse tipo de comportamento fariseu. Não dá. Não é? Então, em contrapartida, a figura do sacerdote do levita, que representa essa falsa justificação, foi colocado pelo próprio Cristo a figura do samaritano, que não tinha nada dessas coisas, sem futuro, mas era alguém de coração quebrantado. Já no Antigo Testamento dizia o profeta Isaías que Deus busca um coração quebrantado. A quem o Senhor se voltará? A quem o Senhor se inclinará? Senão aquele de coração quebrantado. Eu vou ler para vocês porque é um texto tão maravilhoso que vale a pena ser lido. Isaías 66. E já nós continuamos aqui no nosso livro, tá? Eu não tenho pressa não, viu, irmãos? Isaías 66. Olha que texto maravilhoso. Eu vou ler a partir do primeiro, porque tem que ler, né? Tem que ler. E isso eu friso, Antigo Testamento.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. A partir daqui você tem que parar um pouco e entender que isso aqui são apenas palavras que representam uma grandeza que não se pode medir. O céu é o meu trono? Não, eu digo, não é o trono de Deus. Ah, por que não é? Porque o céu não cabe à pessoa divina. Vocês entendem? Porque ele é maior que os céus, do que a terra, do que o universo inteiro. Porque tudo o que há existe nele, então os céus não podem ser o trono dele. Mas está aqui, está dizendo que o céu é o trono. Isso é para você entender, você que é minúsculo, que é um girino, que é um vírus, quando olha para o céu, você fica abismado, não fica com o tamanho dele? Então, o céu nos parece tão grande, e querendo Deus dar uma ideia de sua grandeza, diz: o céu é meu trono. É para dar uma ideia de grandeza, mas não é uma grandeza absoluta, porque nada pode conter Deus. Quem entende? Então, o texto, por maior que seja, ainda é pequeno diante do que Deus é. Isso é para humilhar o homem. Humilhar não no sentido negativo, mas no sentido de fazer o homem reconhecer que ele nada é. Perfeito? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí o leitor fica abismado com a grandeza divina, e aí Deus agora dá o golpe na cabeça do abismado, perguntando-lhe: que casa me edificareis vós? Ou seja, se o céu é o trono, a terra é o tapete onde ele coloca os pés, ele firma os pés. Deus é grande? E que casa nós vamos construir para ele? Como? Tem como construir? Só que o homem é arrogante. Vocês vão entender aqui o porquê dessas palavras aqui. As palavras é para tratar com o orgulho e a arrogância religiosa do homem que não compreendeu a Deus. Veja o que ele segue dizendo, versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas. Ora, se a mão de Deus fez os céus e fez a terra e tudo quanto existe, o que você vai oferecer para Deus? Se foi Ele que fez, se é dele, vai oferecer dinheiro? Vai oferecer o quê? Uma rosa? Um animal imolado? O que você vai oferecer para Deus? As suas roupas? O seu jejum? O que o homem pode dar para esse ser que é tão grande e todo poderoso, que criou todas as coisas? Veja que o texto está tratando com a arrogância humana. Vamos seguir para vocês perceberem que é isso o que se diz exatamente no texto. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei não é o homem que edifica barracos para Deus, não é o homem que edifica cabana para Deus, puxadinho para Deus, não é o homem que fica oferecendo coisas para Deus, porque tudo é dele, porque mas o homem para quem eu olharei é este. 2 pontos. Quem é o homem? O aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tremer da palavra não é ficar com medo dele, mas como não tremer diante dessa figura eterna que criou todas as coisas, que é maior do que todas as coisas? Esse ser tem que ser amado, reverenciado, servido, beijado, no sentido afetivo do coração,
respeitado, querido. Mas o homem religioso, porque ele tem uma justiça que lhe é própria, se coloca em par de igualdade com o eterno. Vamos continuar a ler, para vocês perceberem o sentido e o espírito do texto. Versículo 3: o que imola um boi, pausa. Ele disse dele, quem ele é? Grande, criador de tudo. Ele fala que o homem não é capaz de fazer nada para ele, nem uma habitação, nem qualquer outra coisa, porque tudo ele criou, tudo é dele. Agora ele diz, mas, apesar dessa grandeza estupenda do que ele é, ele olha para o homem, mas não é para todos os homens e qualquer homem. Ele olha para o homem abatido. O homem abatido é aquele que não consegue alcançar a vontade, porque na nossa vida terrena, nós estamos aqui tateando, estamos aqui gaguejando, estamos aqui engatinhando, tentando servir a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, só que nós somos limitados pelo nosso crescimento intelectual, pelo crescimento espiritual, somos cheios de limitações e isso nos abate, ficamos abatidos. Então, é para este homem que fala, Senhor, eu estou aqui fazendo o que posso, porque é preciso, o Senhor não precisa, mas eu vejo ainda o quão distante estou. É para esse homem que reconhece a sua condição, é o homem para quem Deus olha. Aí ele vai contrapor a esse homem abatido, de espírito humilde e quebrantado, com um outro homem, versículo 4, o que imola um boi. Está lá o camarada no templo imolando o boi, oferecendo para Deus. Deus vai receber porque o boi é bonito, o boi é novo, o boi tem chifre grande. Mas o homem que imola um boi é como o que comete homicídio. Está na sua Bíblia isso aí? Quando fala o homem que imola um boi, não está falando daquele de quem cria gado, tem um matadouro para vender carne, não. Imolar o boi nesse contexto é oferecer a Deus uma vaca sagrada, um bezerro sagrado, um bode sagrado, uma galinha sagrada. Ou seja, quando o indivíduo está achando que está abafando e está arrebentando, eu digo, para com isso, porque para mim eu te vejo como um assassino, como alguém que comete homicídio. Ou seja, Deus não se apraz em sacrifícios. Não se apraz. Aí o que eu faço então? Coração quebrantado, coração contrito, não é? Esse que se humilha, se volta para dentro de si, esse é o homem para quem Deus olha. Então, o homem do versículo 3 é o samaritano. O homem do versículo 4, aqui de Isaías 66, é o sacerdote e o levita. Então, vimos isso no capítulo 2. O capítulo 3 nos traz uma resposta. Mas eu preciso ainda ler a página 32. Ficou aí um pequeno parágrafo sem ser lido, e ele introduz o capítulo 3, que diz assim: não há, todavia, de se duvidar da sinceridade daqueles que nos dias atuais creem no Evangelho e de seu imenso desejo de ser semelhante a Cristo, embora se sintam impotentes para praticar o amor. Para essa contradição há uma resposta. Ou seja, alguém que lê o capítulo 2 deste livro pode chegar ao final dele e falar assim, então acabou para mim, perdido. Então não está valendo nada. Então eu sou um fingido, então eu não presto, então não serviu de nada. Veja, não há, todavia, de se duvidar dos cristãos sinceros, que estão na condição do sacerdote e do levita. Pessoas que não aprenderam de outro modo,
que com toda honestidade e sinceridade aprenderam com seus líderes, com seus pastores, uma pseudo-santificação, uma falsa transformação, uma falsa justificação, e praticou de boa fé, crê no Evangelho, só que não entendeu, não ouviu, não tinha quem lhe ensinasse, não tinha muita leitura, e ainda que tivesse, foi ensinado a ler a Bíblia erradamente. Então nós não estamos dizendo que está tudo acabado para essas pessoas, não, estamos dizendo assim, olha, não há de se duvidar todavia da sinceridade, página 32, daqueles que nos dias atuais creem no Evangelho, e não podemos também duvidar do seu imenso desejo de ser semelhante a Cristo, embora se sintam impotentes para praticar o amor. Para essa contradição, sinceridade, desejo de ser semelhante a Cristo, e uma condição, de falsa santificação, existe uma resposta para isso. A resposta é o capítulo 3. A teologização da verdade. Bem, antes de nós entrarmos nesse capítulo, deixe-me fazer uma introdução. O que nós queremos dizer com não há de se duvidar da sinceridade, do amor, do desejo dos cristãos verdadeiros, embora vivam uma vida de fantasia, embora vivam uma vida aparente. Então, nós queremos dar uma resposta. Por que isso acontece? A quantidade de gente boa que existe, crente, irmãos e irmãs, servos de Deus, filhos de Deus, estão ali. Porque se tem uma turma aí de liderança que só quer saber de dinheiro, isso é uma coisa. Mas tem muita gente boa, cristã de coração, que está numa condição dessa, por algumas razões que não lhe dizem diretamente respeito. São vítimas de um processo. Essa é a ideia. E quando chegar o dia de elas ouvirem o que precisam ouvir, serão iluminadas e logo deixarão aquele velho modo de servir a Deus e tomarão as fileiras daqueles que já estão compreendendo, já estão caminhando também, no sentido da realidade do Evangelho. Então, nós iremos apresentar o capítulo 3, a razão por que existe tanta gente boa, porém equivocada. O motivo disso é a teologização da verdade. É um problema antigo, muito antigo. Ou seja, diríamos assim, eu vou colocar nesses termos para entrarmos no texto. Diríamos que a leitura que foi feita da Bíblia como um todo, a leitura que foi feita, foi uma leitura equivocada. Perfeito? Não estamos falando que não haja o pecado, não estamos falando que não há batismo, nem estamos falando que não há parte do pão, não estamos dizendo que não há dons espirituais, não estamos dizendo nada disso, não estamos negando nada da Escritura. Estamos dizendo que, ou como que quem pergunta, será que aquilo que você leu, você compreendeu no seu sentido mais profundo e necessário? No sentido radical da coisa? Ou você se satisfez com a superfície do texto? Para amparar meu pensamento, eu diria o seguinte, que Paulo, quando falava à igreja de Corinto acerca da antiga aliança, ele apontou um problema na antiga aliança. Paulo aponta vários problemas da antiga aliança, Não problemas da parte de Deus que estabeleceu a aliança, não. Mas a aliança fora construída daquele modo
exatamente para cumprir um papel e não funcionar. Porque se a aliança primeira funcionasse, para que a segunda? Não haveria sentido. Paulo diz assim para a igreja de Corinto: olha, o grande problema da aliança do Sinai é que aquilo que Deus pediu para as pessoas foi escrito em tábuas de pedra. Esse é o problema. Tábuas de pedra. Ou no livro, né? Porque Moisés também escreveu não somente os 10 mandamentos, mas todas as demais leis num livro, chamado o livro da lei. Esse é o problema. E agora ele diz: mas na nova aliança, Deus escreve a sua vontade dentro do homem, não fora dele. Porque agora tudo da nova aliança acontece dentro do homem. Ou melhor, tudo deve ser compreendido a partir de experiências dentro do homem. Chega de ficar olhando para fora do homem, olhemos sempre para dentro. Essa é a ideia. Alguém diz: não, mas nós estamos no Novo Testamento. Mas se você lê o Novo Testamento, entendendo-o fora de você, enquanto letras pretas no papel branco, qual é a diferença de se escrever o que quer que seja em papel branco ou numa tábua de pedra? Vocês entendem? Por isso que Paulo vai dizer: a letra mata. O que é a letra? A letra é o aspecto exterior da verdade de Deus. A letra é aquilo que o homem é capaz de conceituar acerca de Deus. É um espectro, não é? Não é a essência, mas o Espírito vivifica. Então, em toda letra há um espírito, há uma essência. Por exemplo, quando o próprio Jesus fala em Mateus 25, dando um exemplo do que é letra, do que é espírito, ele fala assim: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Perfeito? E se esquecem do que há de mais importante da lei: a fé, a justiça e a misericórdia. O que Jesus está dizendo? Que quando eles davam o dízimo, eles atentavam para os mínimos detalhes da coisa. Não davam o dízimo no sentido de praticar a justiça. Dava o dízimo como uma legalidade, uma obediência legal. Se eu não der, eu peco. Para não pecar, eu dou. E esse gesto pode até ter algum resultado positivo para quem recebe, mas para quem dá não tem efeito nenhum. Perda de tempo. Por quê? Porque você não dá porque tem que dar. Você compartilha porque você tem dentro de você o espírito daquele mandamento, a prática da justiça. Você compreende que tudo o que Deus nos dá é para ser compartilhado com quem não tem. Essa é a ideia. Então, o apóstolo Paulo constantemente vai estar nos convidando para olhar para o espírito da letra, para o espírito da palavra, para o espírito da Bíblia, e não exatamente para o livro enquanto manual de mandamentos e de estatutos. Nós vamos lidar agora num campo muito duro, mas é preciso falar. Tá bom? Peço que as pessoas que estão acompanhando, que se porventura não compreendem, que deem tempo para compreender antes de criticar. Página 33, o principal problema, a teologização da verdade. O principal problema que leva as pessoas a viverem coisas, por meio de coisas, servindo a Deus com mãos humanas. O principal problema que leva o homem a ter uma má compreensão acerca de si mesmo, a ter uma má compreensão acerca de Deus, razão porque serve a Deus do modo como serve, equivocadamente.
Então, o principal problema, há outros problemas, mas este é o principal, a teologização da verdade. Diz assim o primeiro parágrafo: as Escrituras não possuem um fim em si mesmas. Muito forte, né? Essa frase é muito forte. É uma denúncia. Queridos, eu amo a Bíblia. Quero deixar claro para vocês, viu? Eu amo também todos os meus livros, além da Bíblia. Mas pela Bíblia eu tenho um apreço bem diferente, né? A Bíblia é especial, muito especial. Ela tem um lugar especial na história da humanidade, na história da igreja, na experiência individual de cada cristão. Não devemos jamais desprezar aquilo que com tanto sacrifício chegou às nossas mãos. Uma obra inspirada por Deus. Perfeito? Agora, tudo isso não pode suplantar uma verdade fundamental. A Bíblia não tem um fim em si mesma. O que significa dizer isso? Não é? O que significa dizer isso? Imagine vocês que eu vou colocar um exemplo prático. O dinheiro não tem um fim em si mesmo. Imagina uma pessoa que trabalha e guarda dinheiro. Guarda, ganha e vai guardando. Então ele tem uma má alimentação porque ele não quer gastar o dinheiro. Ele não tem uma boa saúde porque ele não quer gastar o dinheiro. Ele não viaja com a família para descansar porque quer guardar o dinheiro. Ele não compartilha com o próximo a sua necessidade porque ele quer guardar o dinheiro. Ora, e por que ele guarda dinheiro? Para que o dinheiro? O dinheiro tem uma finalidade. O dinheiro é um meio. Com ele você se alimenta, com ele você viaja, com ele você compra roupas, com ele você ajuda o necessitado. Então, o fim não é o dinheiro em si, é daquilo que você pode realizar a partir dele. Esse é um exemplo profano. Um outro exemplo seriam as estradas. As estradas, né, que nos conduzem aos lugares. A estrada é um meio. Por meio da estrada você chega a determinado lugar. Perfeito? Então imagina uma pessoa que ficasse no meio da estrada, louvando a estrada, falando bem da estrada, apregoando a estrada, beijando a estrada, deitado na estrada. Ele ia chegar a que lugar? A estrada é um meio. É só um meio. E o mesmo estamos dizendo da Bíblia. A Bíblia é um meio. A Bíblia não foi feita, não foi inspirada e não nos foi dada para que nós fiquemos aqui lendo, relendo, aprendendo, apontando, riscando, né, explicando. Não, ela tem uma finalidade. Os judeus, nós veremos aqui nesse capítulo, eu imagino, eles fizeram da Bíblia um fim em si mesma. João capítulo 5, Jesus disse assim para os judeus: olha, vocês vão às Escrituras, porque vocês julgam que nelas, aqui, nela, tem vida eterna. Aqui, ó. Em que sentido os judeus iam à Escritura para obter vida eterna? Eles pensavam que aqui estava o manual de conduta. Faz assim e não faz daquele outro modo e você tem vida eterna. Aí Jesus corrige esse entendimento equivocado e diz: elas na verdade são um testemunho de mim. Ou seja, a Escritura falam de mim. Vocês deveriam ler a Escritura para, ao conhecer aqui as profecias, reconhecerem a mim. E uma vez que eu estou aqui, vocês devem vir a mim para terdes vida, para terem vida. A mim. Ele é a vida. Jesus é a vida. É Ele que dá vida. Mas os judeus deixaram de ir a Cristo. Ficaram com a Escritura. Como alguém
deu um exemplo maravilhoso, dizendo que a ideia de se desprezar a pessoa de Jesus para ficar com a Escritura é como alguém, né, que tinha ali um ovo sendo chocado por uma galinha, digamos assim, e quando o pintinho nasceu, ele matou o pintinho e ficou com a casca. Entenderam? Ora, deveria falar assim: agora tem um pintinho, e a casca? Joga fora, não tem mais valor. A casca foi o invólucro necessário até vir o pintinho ao mundo. O pintinho veio ao mundo. Agora vamos ficar com o pintinho. Não, mata o pintinho e vamos ficar celebrando as cascas do ovo. Essa é a ideia. Isso referindo-se aos judeus. Mas referindo-se à igreja, se ela fizer o mesmo que os judeus em relação ao Novo Testamento, é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Perfeito? Então as Escrituras, continuando a leitura, não têm um fim em si mesmas. Nunca foi objetivo de Deus dar aos homens um livro de conduta que lhes garantisse vida eterna. João 5, 39 e 40. A despeito de conter nelas diferentes mandamentos, regras e estatutos, de acordo com a necessidade dos homens no seu tempo, as Escrituras são, antes de tudo, um livro de revelação e testemunho. Testemunho porque ela traz em suas páginas profecias, tipos e símbolos que testemunham, que falam, que testemunham acerca do Cristo que havia de vir, que é o Antigo Testamento, e relatos históricos que apontam para aquele que veio, Novo Testamento. Então, olhem para mim, você tem na sua Bíblia, na sua mão a Bíblia. O Antigo Testamento fala daquele que iria vir, e o Novo, daquele que veio. Então, não importa a direção que você está, vai ter que convergir em Jesus. Ele é. Então, a Escritura tem esse belíssimo papel de testemunhar acerca do Cristo de Deus. Continuando, revelação, testemunha porque é testemunha de Cristo. Revelação porque visa evidenciar a Deus a sua vontade e propósito, assim como mostrar o homem quanto à sua natureza, seus devaneios e propósito de existência. Ou seja, por meio dos relatos bíblicos, somos convidados a vislumbrar realidades espirituais daqueles de que as Escrituras revelam e dão testemunho. Então, positivamente, a Bíblia revela, ou melhor, a Bíblia testemunha do Cristo que haveria de vir, Antigo Testamento. Positivamente, o Novo Testamento fala daquele que já veio, que é Cristo, mas a Bíblia também tem uma função de revelar. Positivamente, revela o caráter de Deus. Puxa, mas é muita audácia falar sobre o caráter de Deus. Deus tem caráter, características. Isso é uma linguagem humana para se referir ao eterno. Mas a verdade é que, como ninguém pode falar exatamente como Deus é, as Escrituras apontam, numa linguagem humana, que Deus é bom, que Deus é justo, que Ele é misericordioso. É certo que também nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia que desviam o caráter de Deus. Eu não receio falar isso. Eu não tenho medo de falar isso. Até porque os agnósticos e ateus estão aí na internet apontando textos e mais textos, falando mal de Deus e dos crentes. E os crentes ficam acuados, ou então espraguejando, mandando os ateus para o inferno. Eu digo não, o ateu não está totalmente errado quando aponta textos da Bíblia que fala de um Deus mau e perverso. Tem. Está cheio no Antigo Testamento. Mas devemos entender exatamente que a Escritura tem um caráter temporal e um caráter histórico e um caráter humano.
Entenda, a Bíblia não foi escrita pelo arcanjo Miguel, não, nem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não escreveu nenhuma letra, nenhuma. Nem Jesus, homem, escreveu uma frase. Quem escreveu foram os homens servos de Deus da história. Mas como eles escreveram? Escreveram a partir dos insights espirituais que eles tiveram, das epifanias, da sua compreensão que eles tiveram de Deus no seu tempo. Como é difícil os crentes entenderem isso. Os crentes pensam que a Bíblia é psicografada, né? Anula-se, o indivíduo usa sua mão, um espírito escrevendo. Não, bobagem, pura bobagem. A Bíblia está cheia de dúvidas desses homens que tiveram as suas dúvidas em relação a Deus. E a própria Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia não tem medo de ser Bíblia. Interessante, né? Porque se eu fosse escrever um livro sagrado, eu iria omitir todos os erros dos homens santos de suas histórias. Eu vou contar o quê? Eu vou contar que Jesus tinha no seu colégio apostólico, no seu ministério, um ladrão? Não vou fazer isso nunca. Isso mancha a história de Jesus. O tesoureiro do ministério de Jesus era ladrão. Esse é o nome que a Escritura dá para ele. E aí? Você vai negar aqui que Abraão, o pai da fé, teve um caso com uma empregada dele, na justificativa de que era Deus que iria abençoar aquela relação para lhe dar o filho da promessa? Você vai negar que Abraão teve medo, duvidou de Deus, desceu ao Egito e lá mentiu acerca da sua mulher? Isso não é duvidar? E se ele duvida da proteção de Deus, do chamamento de Deus, como ele é o pai da fé? Olha, os homens são fracos. Essas fraquezas passam em toda a experiência humana. E essas fraquezas também, eventualmente, deixam suas marcas registradas na escrita. Então, Moisés, por exemplo, falou de Deus de várias maneiras, mas como Moisés poderia conhecer a Deus como Deus de fato é, se ele não viu a Deus e não conheceu a Cristo? Não tinha como. Então, a Bíblia, enquanto registro histórico da experiência humana, tem as suas limitações e fragilidades. Por isso que a própria Escritura vai elevar ao nível mais alto a palavra de Deus, não o livro, mas o Cristo de Deus. Cristo é a palavra de Deus, esta infalível, essa inerrável ou inerrante, palavra de Deus Cristo, que não muda, que não se altera, que é eterna, que não se condiciona ao tempo, nem ao espaço, nem à consciência humana. Ela é o que é, plena, santa, perfeita, que é Cristo. Mas a Escritura tem as suas limitações, enquanto livros históricos. O crente que não compreende ou não aceita essas coisas, ou ele viverá eternamente numa ignorância, ou no dia que ele descobrir, ele desvia, abandona a Bíblia. Mas aí vai culpar quem? Culpar Deus, né? Vai culpar a própria Bíblia. E a Bíblia vai falar, se a Bíblia pudesse falar, diria: ô filhinho, eu nunca falei isso para você, que era assim. Você que leu errado, você que entendeu tudo errado. Seguindo no texto, a Escritura, portanto, ela mostra essas fraquezas humanas. Ela revela a Deus, caráter santo, justo, bom, perfeito. Deus é sobretudo revelado na pessoa de Jesus.
Jesus é aquele e o único que manifesta historicamente à humanidade a expressão exata de quem Deus é. Fora de Jesus, tudo é deformado. Fora de Jesus, tudo é imperfeito. Quem entende isso? Aí as pessoas ouvem eu dizer isso e falam assim: olha, ele está falando mal da Bíblia. Não, eu estou falando bem de Jesus. Eu estou colocando Jesus no lugar único e exclusivo dele. A Bíblia não vai ocupar o mesmo lugar de Jesus, ainda que seja a Bíblia. Com Jesus nada ocupa o lugar. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por meio dele. Tudo foi feito nele. E tudo foi feito para ele. Você quer colocar a Bíblia juntinho com ele? Eu dizia, a Bíblia é maravilhosa naquilo para que ela nos foi dada. Não precisamos tirar nada dela, mas também não podemos acrescentar nada além do que ela é. Só colocar no lugar certo. Então, seguindo. Ou seja, no finalzinho do primeiro parágrafo da página 34, por meio dos relatos bíblicos, somos convidados a vislumbrar realidades espirituais daqueles de que as Escrituras revelam e dão testemunho. Segundo parágrafo. Deveriam, pois, os homens, ao lerem as Escrituras, tomá-las como um simples meio, mediante o qual pudessem conhecer algo acerca de Deus e de si mesmos. O objetivo final e máximo das Escrituras é revelar o homem no drama da sua existência, na busca de conhecer o mistério. Puxa, olha que legal. O objetivo final e máximo das Escrituras no tocante ao homem, porque a Escritura também tem um objetivo final e máximo no que se refere a Deus. No que tange ao homem, ela tem uma finalidade: revelar o homem no drama da sua existência. Então, quando você lê Jacó, Davi, Moisés, José, Pedro, Paulo, João, o que você vê? Você deve ver ali, não Pedro, nem Paulo, nem João, nem Moisés, nem Isaac, você tem que ver o homem no drama da sua existência. Por que Deus nos dá um livro com a história de José? Para você poder saber o nome e sobrenome de José? Para você tentar descobrir qual é o nome da mulher de Potifar, que tentou ter um caso com José? Para você poder saber os detalhes da vida de Abraão e ficar falando mal ou bem dele? Não. Todas as histórias bíblicas com os seus personagens ali estão, independentemente de serem fatos históricos ou não. Entendam isso, porque a grande discussão, vocês entenderam o que eu estou colocando aqui, é que muitas pessoas perguntam assim: mas Alexandre, Jonas foi engolido mesmo por um peixe ou não? Os céticos acham impossível. Eu não acho nada impossível. Por que não? Se é Deus que está no controle, se Ele é o dono e autor da vida, Ele faz com que Jonas fique dentro do peixe sem morrer, faz com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrem numa fornalha sem ser tocado pelo fogo. Eu não vejo problema quando o assunto é Deus. Deus faz o que Ele quer, do modo como Ele quer. Agora, se por outro lado, não é o meu lado, mas se por outro lado alguém diz: não, mas eu não consigo ver historicidade nessas coisas. Eu falo: mas não precisa ver historicidade. A Bíblia não é um livro de história com H, não. A Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia, independentemente se usa metáfora, se usa parábola, se usa fatos, se usa qualquer outra coisa,
Todo o objetivo é mostrar o homem no drama da sua existência, seus erros, sua loucura, seu pecado, sua fraqueza, seu arrependimento. É isso que ela quer mostrar. Nós precisamos ler a Escritura e nos ver nas Escrituras. Nós estamos aqui nas Escrituras. Cada personagem, positivo ou negativamente, nós estamos aqui dentro. Mas o pior, as pessoas leem a Bíblia, elas ficam de fora, olhando para o passado, dizendo: puxa, como Davi foi um menino maravilhoso, ele estava lá no deserto cuidando das ovelhas do seu pai. Aí outro fala assim: e aí? Ele cuidava, tinha ovelhas malhadas, tinha ovelhas pretas, ovelhas brancas. E você não sabe da maior, um dia um urso tentou atacar as ovelhas e Davi, bravo, lutou contra o urso e matou o urso, ou matou o leão. Interessante que todo pregador, quando está falando, pregando assim, de modo autêntico, de modo livre, né? Ele comete equívocos na sua fala. Eventualmente ele pode dizer que quando Zaqueu, né? Quando Zaqueu, Jesus quando encontrou com Zaqueu, ele estava numa mesa coletando impostos. Esse lapso de memória pode acontecer, não pode ou não? Quem estava coletando impostos era Mateus, mas Mateus e Zaqueu parece um nome um pouco, o pregador eventualmente erra. Paulo errou uma data estranhíssima. Paulo colocou o intervalo de 430 anos, né, entre Abraão e a lei do Sinai. Essa data está errada. Gálatas 3,17. Ele fala 430 anos. Faz as contas. Dá quase 800 anos, o dobro praticamente. Então Paulo errou? Não, isso é um lapso de memória. A Escritura não tem esse compromisso de colocar data, número, local. Isso não existe, não é papel da Bíblia. A Bíblia não é livro de história da humanidade. É um livro que representa experiências espirituais humanas. Por falta dessa compreensão, tem gente acusando Eva, aquela pilantra que comeu da maçã, e por causa dela nós estamos todo mundo aqui arrebentado. Está todo mundo lascado por causa dela. E tem crente que fala: quando eu chegar no céu, só se for da boca da onça que você vai chegar. Quando eu chegar no céu, se Eva estiver lá, eu vou tirar satisfação com ela. Mas que loucura é essa, gente? Eles estão malucos? Está escrito que foi ela. Então daí fica difícil, né? Esse é o nível de entendimento e de leitura que se faz da Bíblia, achando que Eva é culpada. Aí não é culpada não? Não, culpada é você, que nunca saiu de cima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você fez ninho lá em cima. Você fez ninho na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo dia você está trepado num galho. Quando ouve uma palavra que sensibiliza um pouquinho, muda de galho, mas não muda de árvore. Todos nós estamos diante da mesma árvore. Nós vamos ver isso aqui, vamos estudar isso aqui. Quem está entendendo mais ou menos? Encerrando esse parágrafo, diz assim, encerrando, o último parágrafo da página 34. Deveriam, pois, os homens, ao ler a Escritura, tomá-las como um simples meio, mediante o qual pudessem conhecer algo acerca de Deus e de si mesmos. O objetivo final e máximo das Escrituras é revelar o homem no drama da sua existência, na busca de conhecer o mistério. Todas as histórias bíblicas, com seus personagens, desvendam a luta no coração humano, suas tragédias, suas dores, sua esperança. A leitura do livro sacro, portanto, não deveria esgotar-se em si mesma,
como se fosse um caminho a ser percorrido objetivamente pelo homem. Antes, deveria produzir um efeito reverso. Ou seja, quando eu leio a Escritura, deveria, ao invés de me lançar para o passado, para as memórias, para as histórias, quando eu leio essa Escritura, deveria ter um efeito reverso. Ao invés de eu ir ao passado, eu vou ao passado, mas rebate e volta para mim. Um efeito reverso, em que o leitor, depois de vislumbrar a si mesmo e a Deus nas páginas das Escrituras, se voltasse para dentro de si, onde todas as coisas acontecem. Ler a Escritura deste modo é um grande desafio. Eu sei que eu não vou conseguir convencer a todos, e nem a muitos, sobre essa leitura. Eu estou profundamente convencido do que eu estou dizendo. Eu cheguei a esse estágio de leitura e entendimento do texto bíblico, não pelo homem, foi Deus quem me encaminhou para esse olhar. Eu não vou me estender muito, mas vocês devem se lembrar de eu ter contado para vocês que eu tive uma crise espiritual muito grande no meu passado, não muito distante, mas também não foi ontem, em que eu cheguei num ponto, porque eu sempre estudei muito a Escritura, mas eu sempre estudava de um modo só, tema por tema, tema por tema, tema por tema. E enquanto eu estudava tema por tema, estava tudo bem. Quando eu comecei a estudar tema com tema, temas diferentes, e como eu poderia harmonizar, ou conectar, ou fazer dialogar temas diferentes, eu comecei a encontrar brechas. Quem entende? Brechas. E a primeira brecha não me causou espanto. Eu falei, não, eu vou encontrar a solução. Aí depois encontrei uma segunda brecha, uma terceira, uma quarta, 10, 15, 20, 30 brechas. Daqui a pouco só tinha brecha. Tinha mais buraco que parede. E eu fui entrando em desespero, porque eu não via solução. Não via solução, não via solução, não via solução. Isso foi um dia, foi um mês, foi um ano. E aquilo foi minando a minha ousadia de pregar. Porque eu estava pregando, porque tinha que pregar, mas lá no fundo eu falava assim, é furada, é bobagem. É furada, porque não casa, não casa. Eu sou um camarada sincero, nunca preguei por dinheiro. Por onde eu passei, eu tinha condições de ganhar muito dinheiro. E eu abrir mão para ficar aqui nesse sofrimento que vocês conhecem. Então não é por dinheiro. E um dia, no meu desespero, de tão desesperado, eu falei, Deus, é o seguinte, olha, estou fora. Não quero mais saber. A partir de hoje, arrume outro pastor para você, outro pregador, se vira, a Bíblia é tua, a obra é tua. Eu nem sei se tu está me ouvindo, não sei se existe ou não existe, porque não sei mais de nada. A minha condição era triste. Eu falei, estou caindo dentro de um abismo e não tenho força para voltar e nem condições de voltar. E se alguém tem que me amparar é você. E se você não me amparar, deixar eu cair, ou você é mau, ou você não existe, eu estou clamando por ninguém. É bobagem. Isso era 3 horas da manhã. 3 da manhã. Acordei no dia seguinte, minha filha me chamando, minha filha mais nova. Disse, papai, nos leva ao shopping, Taguatinga Shopping. Nós queremos almoçar lá, porque mamãe está cansada, não quer fazer almoço, a gente queria ir para lá. Falei, tá bom, filha, se prepara e se arruma que nós vamos. Aí nós fomos, minhas 2 filhas, minha esposa. Chegamos ao shopping por volta de 11 e alguma coisa da manhã, e eu estava arrebentado, destruído, tentando encontrar uma maneira de convidar a liderança da igreja para entregar as minhas funções e falar, sigam vocês que eu estou fora. Daí eu
sem assunto com ninguém, introspecto. Cheguei no shopping e disse: olha, vocês vão comer, que eu vou à livraria, vou ver uns livros. Subi para a parte superior da livraria leitura, e quando eu entrei, logo tinha uma arara, né, o que seja, as gândulas de livro, e a arara me chamou a atenção, fui na direção dela sem saber o motivo, e nem desconfiar de nada. Eu estava indo, mas não tinha nada, porque não sabia, eu estava apenas indo. Uma reação muito normal. De longe eu vi um livro, sem aparência nem formosura, capa feia. Não sei como é que uma editora faz uma capa feia daquela. Eu não queria uma capa daquela num livro meu. Sem cor, sem nada, um azul sem futuro, quase sumindo, uma coisinha. Sermão da Montanha. Me interessei pelo título. Quando eu li na primeira página do livro, dizia o seguinte: se todos os livros do mundo, inclusive a Bíblia, fossem queimados, todos os livros, história, biologia, matemática, tudo, teologia, tudo fosse queimado, não restasse nenhum livro, exceto o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, nada estaria perdido. Provocador, né? Então, com essa provocação, eu falei: eu tenho que ler o livro, porque esse camarada está falando bobagem, não é? Quero saber o que ele diz. Na medida que eu fui lendo aquele livro, já dentro da livraria, antes de pagar, paguei e continuei lendo no shopping, fui para casa. Quando deu 4 da tarde, que eu tinha concluído a leitura do livro, aquele Alexandre que estava caindo no abismo, estava com os pés firmes sobre uma rocha. Nunca como antes eu tive fé. Nunca. Eu até desconfio da minha fé de antes, que não era, eu não sentia a potência dela, como eu sinto a partir desse livro. Porque esse livro me fez olhar num outro horizonte a Escritura. Como que assim: olha, Alexandre, leia a Escritura, mas olha nessa direção, porque nessa outra não dá certo, não vai dar certo, você só vai se frustrar. Quando eu então entendi aquele livro e comecei, eu falei: agora eu tenho que ler toda a Bíblia com outro olhar, um olhar orgânico, entendendo que a Escritura fala de coisas e eventos que estão aqui dentro e não fora de mim, coisas que até então eu pensava que sabia, mas não sabia. Quando eu comecei a ler, tudo começou a fazer sentido, e muito sentido. Muito sentido. A partir daí comecei uma jornada de nova leitura da Bíblia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a Bíblia toda, e fui rever os temas, e fazer comunicar os temas a partir dessa perspectiva, entendendo o espírito e não a letra. Tudo mudou, tudo mudou. Hoje não temos, nesse sentido, nenhuma dificuldade com a Escritura. Então, eu dizia, eu sei que nós não vamos conseguir convencer muitas pessoas acerca da leitura orgânica das Escrituras, e nem todas e nem muitas pessoas, mas essa leitura que nós fazemos é o que dá todo o significado da existência humana, da vida cristã e de Deus. Então, nós hoje começamos a entrar, demos 1 ou 2 passos na direção dessa leitura. Semana que vem nós vamos retomar, seguindo na página de número 35, no primeiro parágrafo, e vocês são convidados a continuarem conosco, avançando passo a passo nas revelações que esse livro traz, tá bom?